Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, de Jesus, se faça presente em nossos corações. Que assim seja. O evangelho da live de hoje é o capítulo 5. O item é as causas atuais das aflições. A live é a de número 244. A gente tem um passe aqui, né, na Casa do Caminho. E antes de começar a conversar com vocês, eu gostaria de passar para vocês aqui presente e para as pessoas que estão assistindo a gente, como é o funcionamento da casa, né? Se tem alguém que está chegando hoje pela primeira vez, ou alguém que está vendo, assistindo hoje, né, pela primeira vez, para compreender como é que funciona os trabalhos da nossa casa. A nossa casa espírita, de terça-feira, a gente tem um trabalho mediúnico. Na quarta-feira, a gente tem um passe e o estudo do Evangelho que o Luiz vem trazendo para a gente, né? Desde o início do Evangelho, ele vem trazendo como se fosse uma aula, né? Para a gente poder aprender mais do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante. A gente começar do começo e compreender cada passagem do Evangelho. Na quinta-feira, a gente tem um estudo também. Só na segunda e na quinta que a gente não tem trabalhos na casa. Mas na sexta, né? Segunda e sexta, quinta a gente tem. Quinta a gente está estudando com o Luiz o Livro dos Espíritos. E também aqui no dia do passe, o que é o passe? O passe é passar energia, uma energia de amor. Então, a pessoa que vem, ela entra na salinha, senta ali e a gente coloca a mão sobre a cabeça dela, né? Passando a nossa energia de amor. Nós trabalhamos junto com os mentores e trabalhadores da casa, do mundo espiritual, que nos auxilia. E também com os protetores de vocês, né? Então, é um conjunto de energias passando para vocês. E vocês, quando estão tomando o passe, é muito importante sentar na cadeira, relaxar, fazer uma prece, né? E quando sair daqui, para que essa energia continue, vocês têm que manter o pensamento positivo, né? Equilibrado, para que as coisas possam fluir bem. E a gente tem a água fluidificada, né? Saindo da salinha do passe, tem um copinho de água ali na mesinha. E muitas pessoas trazem uma garrafinha para fluidificar a água. Ou até em casa, quem quiser colocar a sua garrafinha de água, né? E não é necessário que destampe a garrafinha, tire a tampa. Por quê? Tira a tampa, vai até cair algum cisquinho lá, né, gente? Não é legal. E os espíritos não precisam disso. Eles não passam pela parede? Eles podem muito bem fluidificar a água ali, né? Com aquilo que a pessoa precisa, né? Para o corpo e para o espírito. Então, é assim que a nossa casa trabalha. E quem precisar de uma conversa, um atendimento fraterno, procura alguém da casa que a gente vai estar aqui, né? Para poder atender na medida do possível. E eu gostaria de dividir com vocês uma historinha, que todas as histórias que eu conto são verídicas, né? Que eu trago dos nossos irmãozinhos Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, né? Da vida deles. E essa semana eu estava ouvindo o Divaldo, ele disse assim, que Emmanuel, que é o espírito que era o mentor do Chico, né? Quando o Chico era encarnado, que escreveu vários livros através do Chico, ele disse assim, que no tempo de Jesus, quando Jesus estava aqui pela Terra, logo depois que Jesus desencarnou, os discípulos de Jesus continuaram o trabalho de Jesus. Pedro, né? Pedro construiu uma casa. E essa casa, vamos dizer assim, naquela época feita de pedra, palha, barro, né? O material que eles tinham. Uma casa boa, grande, né? Que ele fez com muito esforço, chamada Casa do Caminho. Que lindo, né? É o nome da nossa casa. E essa casa, ele abrigava
as pessoas que necessitavam de ajuda, as pessoas que tinham problema de saúde, as pessoas que moravam assim na rua, muitos médiuns que não entendia mediunidade como um fenômeno que era espiritual, achavam que era loucura. Então eram assim abandonados pela família e ele acolhia e tratava, amparava. E sozinho ele não conseguia manter essa casa, né? Então ele contava com a ajuda de algumas senhoras. Essas senhoras eram pessoas que, na época, elas tinham dinheiro, né? Um poder maior do que os discípulos. Então, elas esperavam os maridos irem para o trabalho, escondido, porque os maridos não permitiam. Elas iam à tarde, toda terça-feira, ajudar na casa do caminho. Elas levavam mantimento, alimentos, né? Para manter, para ajudar a manter. E Pedro contava muito com a ajuda delas. Uma terça-feira que elas estavam lá, de repente teve um barulho na rua, sabe? Muitos gritos. E entrou uma mulher dentro da casa, assim, toda rasgada, machucada, né? Pedindo socorro. Porque lá eles não podiam pegar ela, porque ninguém podia violentar uma casa, entrar numa casa. Era da lei na época. E ela estava sendo apedrejada porque ela tinha uma casa que era de prostituição. E ela ali, muitos maridos daquelas senhoras que estavam ali frequentavam. Quando essas mulheres viram que ela entrou, ficaram assim, né? Deixa apedrejar. Né? Foi o que as mulheres pensou. E ele ficou numa situação que fazer. Se eu ajudo ela, a ajuda vai embora. Ele pediu licença, foi no quarto. E lá ele começou a pedir proteção, pedir ajuda para Jesus, para Deus. Jesus apareceu para ele e disse assim: Pedro, por que você está desse jeito, né? Dessa angústia? Ele contou para Jesus o que estava acontecendo, que ele não sabia o que fazer. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, eu não sei o que vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou lá curar, colocar bálsamos nas feridas dessa irmã. Se ela não tiver um lugar aqui, ela vai ter no meu coração. Pedro saiu atrás de Jesus, chegou na sala e ela falou: Pedro, eu posso ficar? Ele falou para ela: minha irmã, a casa é sua. Nisso, muitas mulheres foram embora. Ele perdeu a ajuda. Mas fica um ensinamento. Na vida nossa, muitas vezes a gente precisa tomar alguma decisão que vai trazer algum prejuízo para a gente. Mas é preciso tomar. Não pode ficar em cima do muro. E essa decisão tem que vir da nossa consciência tranquila, da nossa paz. E pedir essa luz para Deus, para Jesus, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E aí o Divaldo arremata com uma brincadeira, uma piada, que é um aprendizado. Isso não é verdade. Então ele fala assim, que na beira do rio tinha uma vaca, um sapo e um vagalume. A vaca olhou para o sapo e falou assim: ô meu amigo, nós somos grandes, né? Mas o vagalume brilha, ele ilumina mais que a gente, né? O sapo olhou para a vaca e falou: é? Você vai ver. E jogou aquela gosma em cima do vagalume. E ele ficou todo pesado, apagou a luzinha, e ele olhou assim: mas por que você fez isso? O vagalume falou para o sapo. O sapo falou assim: porque você brilha. Ele se chacoalhou todo, se libertou daquela gosma, e a luz dele brilhou mais, e ele sorriu. O vagalume continuou brilhando, e o sapo continuou sapo. Então, que quando a gente tomar as nossas decisões, mesmo que isso cause algum prejuízo, alguém não goste, mas que a gente seja firme, porque a nossa luz tem que brilhar, e ela tem que vir de Jesus.
para que ela vire mais forte, né? É isso aí. Obrigado, gente, muito obrigada. Boa noite a todos novamente. Boa noite. Tá vendo? Como desenvolvemos novos hábitos. Para quem não sabe, Emmanuel foi contemporâneo de Jesus. Alguém não sabia disso? Alguém não sabia disso? Não sabia? Obviamente que não na personalidade de Emmanuel. Mas o senador romano Públio Lentulus encontrou-se com Jesus e, através depois das suas obras, relata o arrependimento por não ter aproveitado a oportunidade que lhe foi oferecida. 50 anos depois, Públio Lentulus volta como o escravo Nestório para aprender as oportunidades que foram desperdiçadas. Mas aí já é outra história. Hoje, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre as bem-aventuranças, mais precisamente, o capítulo 5, Bem-aventurados os que choram. E como nós comentamos na nossa quarta-feira passada, é um capítulo muito grande. E hoje nós vamos falar sobre as causas atuais das aflições. O trecho de Kardec, dentro da sua pedagogia extraordinária, é tremendo. E eu vou pedir a vocês um pouco de paciência, porque eu vou ler esses trechos. São os itens 4 e 5 desse tópico do capítulo. Ele começa assim: são duas espécies, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos,
é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua negligência. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Só uma pausa aqui. Essa linguagem era uma linguagem, lembremos, de meados do século XIX, ok? Na doutrina espírita, esse termo pecado foi traduzido por aprendizado, por pedagogia divina. Deus nos castiga, Deus nos ensina, através das suas leis, do seu amor, para que nós nos conheçamos, para que nós nos autoconheçamos, e para que, através do exercício dessa presença dele em nós, nós aprendamos a corrigir, a deixar para trás o nosso primitivismo. Então essa linguagem de pecado e de castigo, na doutrina espírita, já não encontra mais guarida. Continuando. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Depois que nós lemos um trecho desse, a sensação é que não tem mais nada para falar, né? É claro por demais. Mas, sim, temos que tecer alguns comentários. Alguns deles, um deles, Kardec deixa claro, os espíritos nos deixam claros, de que importa que nós deixemos cada vez mais para trás o misticismo. Vejam, eu não estou falando do misticismo de um Gandhi, de um Francisco de Assis, que é o misticismo elevado, que eleva o ser. Não, aquele que pensa que tudo é coisa dos espíritos, do plano espiritual. Sim, nós estamos envolvidos por um oceano de energias que estão ao nosso redor, nos acompanhando, sintonizando conosco.
Estamos sim. E estamos sim sentindo a sua influência, positiva ou não. Mas daí a passar a entender que tudo o que acontece conosco é obra de influenciação espiritual, é misticismo. Esse é um aspecto. O outro o outro extremo é, não tem espírito, sou eu e assim por diante. Ou seja, nós temos que encontrar o bom senso. Sim, somos espíritos que estamos encarnados, somos seres interexistenciais, sofremos e exercemos influências reciprocamente. E a partir daí nós vamos usar a nossa razão e o nosso bom senso. E começar a descobrir que nem tudo o que acontece conosco, como ficou claro no texto que lemos, é obra ou influenciação dos espíritos. Boa parte das nossas vicissitudes são consequências das nossas imperfeições, das nossas escolhas, da nossa conduta. Reconhecer isso significa um processo de autoconhecimento e maturação espiritual. Porque eu vou repetir, a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos, é reflexo das nossas imperfeições, que temos ainda hoje. Elas estão presentes. E quando elas se manifestam, resultam depois em necessidades de ajustes perante a lei divina. É isso que nós vamos estar comentando daqui a pouco. Já estamos comentando isso, não é? E lá, como nós já repetimos algumas vezes, no capítulo 8 do livro Céu e Inferno, que trata do Código Penal da Vida Futura, eles dizem muito claramente: quanto mais virtudes o espírito tem, mais feliz ele é. E por consequência, quanto mais imperfeições, mais sujeito à dor e ao sofrimento. E esse raciocínio funciona também enquanto encarnados. Na medida em que vamos transformando as nossas imperfeições, as nossas vicissitudes, as nossas dores, os nossos sofrimentos, vão se atenuando, porque eles têm um caráter pedagógico. Eles nos visitam para ferir a nossa sensibilidade para as correções que se fazem necessárias. Mas se pelo exemplo, pela mudança dos nossos padrões de pensamentos, se nós saímos do nosso comodismo e vamos ao encontro da dor do próximo, nós estamos aprendendo. Substituindo os nossos primitivismos por ações de fraternidade, solidariedade, paciência e tolerância. E quando assim o fazemos, a lei é dadivosa. Dadivosa. Não é de graça. É resultado do trabalho. O que significa isso? Que aquelas dores, aqueles sofrimentos pelos quais estávamos programados, se não tivéssemos feito o aprendizado, são atenuados. Então, repetindo, as causas atuais das nossas aflições refletem as minhas imperfeições, mas também as oportunidades de superá-las já na existência atual. Quando nós falamos de vida futura, não é a vida do pós-morte. Lembrando que a vida do espírito, né? Nós temos muitas existências. Nessas existências temos nosso corpo físico. A morte é a morte do corpo físico, mas a vida do espírito é imortal. Não é? Então, veja, mesmo nessa existência, enquanto encarnados, vamos deixar claro assim, se nós avançarmos na conquista de valores do espírito, esta paz relativa, essa serenidade relativa, se faz presente. É a recompensa que o Pai nos dá pelo trabalho realizado. Quer ver um exemplo? É o concurso, ou seja, fora de série, mas é um exemplo. Saulo de Tarso. Alguém aqui já leu Paulo Estevão? Alguém já leu e releu Paulo Estevão? Alguém já leu, releu, refletiu Paulo Estevão? É uma das obras extraordinárias que vieram, é uma das obras extraordinárias que veio através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel. Um dos romances históricos de Emmanuel. Saulo, homem da lei, senador no Sinédrio, um ser com energia tremenda e que teve toda a sua formação de acordo com a formação dos judeus na época.
da lei mosaica. E por desvios do caminho, ele não entendeu a mensagem do Cristo. Ele não entendeu. E confiante de que está, cego que estava, mas confiante nas suas convicções, foi um dos primeiros perseguidores dos cristãos. A começar por Gesiel. Gesiel, que era o irmão de Abigail. Abigail, o amor da vida de Saulo. E por perseguições, Gesiel acabou sendo levado às galeras romanas e foi despejado depois nas costas lá da Galiléia, da Galiléia, não era Galiléia, da cidadezinha que magiava o mar, me fugiu o nome. E por pedido do centurião romano, ele precisou mudar o nome. Gesiel, a partir de então, adotou o nome de Estevão. E começou a pregá-la na casa do caminho. Por conta disso, caiu sob a perseguição de Saulo. Resumindo, por ordem direta de Saulo, Estevão foi apedrejado. E quando ele foi recolhido à cela, já em estado terminal praticamente, chega Abigail e reconhece nele Gesiel. Ela não entendeu porque ele mudou de nome, mas até aí ele explicou o que estava acontecendo, e Saulo, meio à distância, percebeu tudo o que estava acontecendo. Descobriu que havia mandado assassinar o irmão, o amor da sua vida. Descobriu que Abigail era cristã. E mandou ela embora. Voltou lá para o lugarejo no qual ela vivia, morrendo depois por tristeza, por distanciamento, assim por diante. Não satisfeito com isso, ele intensificou as suas perseguições. Foi quando ele rumou para Damasco, para prender um líder cristão que estava em Damasco. Quando ele teve então a presença, a manifestação de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela energia do sacerdote judeu, aquela força moral que, embora estivesse direcionada para o lado errado, naquele momento se manifestou. E de joelho perguntou: Senhor, vejam só, frente à autoridade moral do Cristo, que queres que eu faça? Bom, o resto da história vocês já sabem. Daquele momento em diante, Saulo redirecionou a sua vida. Então, até ali, Saulo, ele estava exercendo o quê? Os seus processos. Prepotência, poder, orgulho, vaidade. E estava plantando consequências para aquela vida, para aquela existência. Quando ele se percebeu e fez a virada da sua vida, ele começou a colher essas consequências. Se dedicou o resto da sua vida à divulgação da mensagem do Cristo, mas de forma quase que solitária. Boa parte dos apóstolos lidaram com ele de forma extremamente desconfiada, porque eles foram seus perseguidores. Fato curioso: em boa parte dos lugares nos quais já Paulo passou, ele foi apedrejado, sofreu de tudo quanto é tipo de situação. Nas viagens com Lucas,
Quantas vezes Paulo foi açoitado, apedrejado? Lucas, ninguém encostou o dedo. Por quê? A colheita estava sendo dele. Ao mesmo tempo, então a colheita das causas que ele plantou antes, ao mesmo tempo que estava plantando novas sementes para o seu futuro espiritual. É um caso à parte. Mas numa mesma encarnação, Saulo realizou seu processo de transformação para Paulo, e graças a ele, o cristianismo chegou até nós. Porque senão ficaria restrito ao lugarejo da Galileia, ao lugarejo ali na Judéia. E ele levou as palavras, os ensinamentos de Cristo, junto com os demais apóstolos, a praticamente todo mundo conhecido na época. O que nós estamos trazendo aqui, de forma bastante sintética, vocês devem ler Paulo e Estevão. Lê e relê. Pode acontecer conosco, obviamente em menor escala, em menor intensidade, porque nós não temos a força moral de um Saulo, de um Paulo, mas temos força moral. Importa que utilizemos essa força moral que temos para a substituição gradativa, gradual, mas constante do nosso primitivismo. Emmanuel, a propósito de Emmanuel, ele tem um livrinho, Pensamento e Vida, 2 capítulos. O capítulo 15 trata de saúde e o capítulo 28 trata de enfermidade. E eu fiz alguma extração, extraí um pouco do que ele nos diz lá. Capítulo 15, que trata sobre saúde. A saúde é como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou desleixo das mãos que o manejam. Vamos lá. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação. Faz sentido isso? Questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita a lei divina, a consciência. Todo e qualquer pensamento, comportamento e atitude que nos distancie das leis divinas, fere a nossa consciência. Causa essa perturbação, que leva depois, a depender da intensidade, remorso, arrependimento, expiação, reparação. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúne simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento. Vejam só, nós estamos no nosso processo de remorso, de arrependimento, mas quando estamos mobilizando essas energias, nós estamos fazendo o quê? Emitindo ondas mentais. E essas ondas mentais fluem através do espaço, do fluido cósmico universal, encontrando-se com energias do mesmo teor, sintonia e afinidade. Com quem? Com aqueles que foram feridos. Ou seja, o reflexo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, instaurando desarmonias de vastas proporções no centro da alma, a percutirem sobre nossa própria instrumentação, ou seja, sobre o nosso próprio organismo físico. E ele complementa dizendo: semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Quais são? Olha, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, são todas manifestações do nosso ego. Mas, quando esses sentimentos se manifestam, eles trazem consequências. Nós temos que refletir sobre isso. Que tipo de consequências? Eles canalizam, propiciam formações de zonas doentias no nosso organismo físico. Vejam só. O que nós estamos pensando, estamos desarvorados, está trazendo consequências espirituais, mentais e físicas, alterando o nosso sistema endócrino, alterando o nosso sistema respiratório, alterando o nosso sistema nervoso.
fragiliza o sistema imunológico, favorece a cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Já pararam para pensar nisso? Às vezes uma explosão de raiva, de ódio, de impaciência, nós não paramos para refletir sobre aquilo. Deixamos o tempo passar, que ele diminui e caímos na próxima. E tudo isso vai acumulando essas consequências em nosso corpo perispiritual e físico. Alguns efeitos secundários? Essas condições, essas situações, essas consequências criam as condições para a imersão futura, se assim se mantiverem, vejam só, da tuberculose, do câncer, da lepra, das úlceras. Não vem de graça. Não foi alguém que colocou em nós, fomos nós mesmos. Causas atuais das aflições. Fomos nós mesmos. Veio de vidas passadas. Alguns sim, alguns cânceres sim. Mas muitos podem começar nesta vida pelos nossos desequilíbrios. Temos que refletir sobre essas questões. Os sintomas mentais depressivos afetam, veja, o nosso processo de mitose, de multiplicação celular. E muitas vezes estabelecendo fatores de desagregação. Fatores de desagregação do processo de multiplicação celular é o quê? Câncer. Doenças. Atualmente, nós, comparativamente falando com alguns séculos atrás, nós nos alimentamos muito. E muitas vezes caímos em desequilíbrios, excessos da nutrição. Vejam, isso constrange o corpo, apesar dos tributos do sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência retratem as substâncias que ingerimos. O que ele está dizendo aqui? Porque são vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de nossa existência. Gente, nós somos uma província orgânica, constituída por trilhões de células. Cada célula é um princípio inteligente, é um indivíduo, é uma criatura que está sob o nosso comando, sob a nossa responsabilidade, esperando de nós as melhores condições para que eles também evoluam. Já pararam para pensar na responsabilidade que nós temos para com esses nossos irmãozinhos menores que estão sob o nosso comando? Se o comando está centralizado, harmonizado, saúde, bem-estar. Se o comando está destrambelhado, cada célula se deixa a sua especialização e se desdiferenciam. As células, a princípio, são iguais, mas sob o nosso comando, sob o comando do nosso perispírito, o modelo organizador biológico do nosso corpo físico, eles assumem especializações. As células do nosso sistema circulatório, as células do nosso sistema esquelético, as células dos nossos neurônios cerebrais, as células dos diversos tecidos e funções orgânicas. São especializações que mantêm essas especializações sob o nosso comando mental. Se nós nos destrambelhamos, cada um segue para o seu caminho. Doença. Cultivar melindres, isso já no capítulo 28. Cultivar melindres. Nós, espíritas, temos uma tendência para nos melindrarmos. Somos ainda eternos aprendizes. Pisa no meu carro, fala que eu estou errado, diz que eu fiz isso, aquilo, não vou mais lá, não faço mais isso, não te olho mais na cara. É só lá fora? Nas casas espíritas acontece isso. E esses alertas que Jesus nos traz, que Emmanuel nos traz, que André Luiz nos traz, que está plena literatura espírita, é para que nós leiamos, reflitamos e incorporemos. Nós precisamos deixar de brincar de sermos cristãos.
Nós precisamos deixar de brincar de sermos espíritas para efetivamente vivenciarmos a doutrina, para vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, para vivenciarmos os ensinamentos que os Espíritos trazem, deixando de lado o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Caso contrário, as vicissitudes se farão presentes e cada vez mais intensamente. Olha, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa intoxica por conta própria o nosso organismo, estraga o centro de nossa vida profunda, arrasa consequentemente sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo. Estabelecido esse conflito interno espiritual, há um processo de paralisação de secreção das glândulas salivares. A nossa saliva começa a ficar seca. E isso tem consequência, porque o nosso organismo é um todo. Que consequência? O estômago entra em espasmos e interrompe a produção do ácido clorídrico. Quando isso acontece, tem mais consequências. Resulta em perturbações digestivas, provocando a colite mucosa. Eu estou com problema de estômago, eu estou com lance da úlcera. Gastrite, estou com gastrite nervosa. Sim, nervosa. E o que você vai fazer? Vou tomar um comprimido. E já explode ali na frente. Pronto. A gastrite nervosa vai se transformar em úlcera. Tudo isso abre a porta para temíveis calamidades orgânicas. Desajustamentos gastrointestinais repetidos. Passo a vida inteira com problemas de estômago, de gastrite, de úlcera. Mas as causas continuam, não é? Os melindres, os desgostos, as irritações e as mágoas. Ruína dos processos de nutrição que interessam, que tem a ver diretamente com o nosso sistema nervoso, determinando desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. São dores e sofrimentos evitáveis. Não é nenhum espírito, irmão nosso, que eu não gosto do nome que se utilizam, mas são nossos irmãos estimulantes, não são eles. Amigos estimulantes, vulgarmente conhecidos como obsessores, ok? Eu não gosto desse termo porque nós terceirizamos a nossa responsabilidade no processo de transformação, de autoconhecimento e autotransformação. Não são eles, somos nós, que por qualquer coisa nos melindramos, ficamos desgostosos, irritados, magoados, ressentidos. Ressentido é ressentir, sentir de novo a mágoa, o melindre, a irritação, e ficamos alimentando isso em nós, ruminando esses desequilíbrios psíquicos, mentais e físicos, jorrando na nossa corrente endócrina, no nosso sistema endócrino, na nossa corrente nervosa, no nosso sistema nervoso, no nosso sistema circulatório, esses venenos. O pensamento sombrio adoece o corpo são. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda da nossa jornada, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Meus irmãos, reflitamos e muita paz.
Pai de infinito amor, Senhor, que a Tua presença em nós ative os nossos dutos de alegria e de felicidade. Que consigamos descobrir e sentir cada vez mais intensamente, Senhor, a Tua presença em nós. E que esta nova sensibilidade nos fortaleça para deixar para trás o nosso primitivismo. Que deixe claro para nós, Senhor, o caminho da construção em nós, da alegria do servir. Há quanto tempo, Senhor, envia os Teus mensageiros de paz e de amor, e ainda teimosamente, como crianças teimosas, continuamos a alimentar em nós os processos de dor e sofrimento, que não é o que Tu queres. Sabemos que os Teus desígnios para cada um de nós é que conquistemos a felicidade permanente, que é a nossa herança. Senhor, que a cada momento onde o meu ego se manifeste, que esta manifestação se transforme em oportunidade abençoada da percepção e da reflexão. Ajuda-nos a fortalecermos para que essa percepção se transforme em decisão e ação de mudança, intensificando o nosso autoconhecimento, levando em frente a nossa autotransformação e colocando de uma vez permanente o alto amor e o halo amor. Ó Pai, que as mazelas que cobrem a humanidade no dia de hoje sejam cada vez mais pesadelos de um passado que não conseguiríamos mais vivenciar. Que os caminhos do Teu amor, Senhor, se abram e que nós consigamos, individual e coletivamente, traçarmos com alegria, com segurança, na paz que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Auxilia-nos, Senhor, a deixar para trás o espírito guerreiro que tantas dores e sofrimentos causaram e continuam causando na nossa humanidade. Que o escrutínio de luz traçado pelo nosso Mestre Jesus nos alcance de forma presente, perene, e nos lance nesse novo patamar do nosso existir. Sê conosco, Senhor. Traz para nós esta paz. Traz para nós, Senhor, a força para que consigamos fazer o que é responsabilidade de cada um de nós de forma indelegável. E assim, com a licença, pedimos licença para Deus nosso Pai, para Jesus o Divino Mestre, os mentores e amigos espirituais que nos acompanham neste momento, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.